por enquanto é isso, última aula desse curso maluco. Eu acho que no futuro, se eu der essa matéria de novo, dá para eu misturar essas coisas de forcing que eu peguei o livro do Nick Weaver para fazer, que ele faz de um jeito bem rápido. Só que eu acho que se eu conseguisse misturar as explicações dele do porquê funciona junto com um método, uma abordagem diferente para o forcing, que é via valorações de modelos booleanos, seja lá o que isso significa, poderia ser mais fácil. Seria mais tragável. Mas, enfim, para uma primeira vez, tá bom. Então, eu vou assumir tudo que foi falar, tá? Então, primeiro a gente vai fazer forçar a hipótese do contínuo. Então, a gente vai exibir um modelo onde vale FC e vale a hipótese do contínuo. Depois eu vou forçar a negação da hipótese do contínuo. E aí assim a gente vai ter que hipótese do contínuo independente. Então, a gente começa... para tudo aqui, ao longo de toda a aula, na verdade... Como é bom pincel novo, né? Ao longo da aula... M denota um modelo enumerável e transitivo para as FC. Sei lá, eu acho que metade do vídeo da aula passada é justificando meio que por que a gente pode assumir isso, tá? Assim, a gente, para usar esse modelo enumerável transitivo, a gente sai de FC. A rigor, a gente está trabalhando com esses axiomas, FC+. Os FC+, são os axiomas de ZFC, mais uma constante M, mais axiomas dizendo que M é um modelo para ZFC. Essencialmente isso. E aí lá meio que eu argumentei por que se ZFC é consistente, então ZFC+ é consistente. Então se a gente tá de boa em admitir que isso aqui não tem problema, não tem por que a gente não admitir que isso aqui também não vai ter problema. E a gente assume, portanto, que esse cara vai ser um modelo transitivo e enumerável. O transitivo é no sentido de ordinal, tá? Isso permite fazer muitas coisas funcionarem. Agora, então, definição. Um conjunto P é ômega fechado se para toda sequência Pn... fim de curso eu já estou cagando para notação, né? Sequência contida, enfim. Para toda sequência Pn tal que Pn está contido em Pn mais 1 para todo N, ocorrer que a união desses Pns pertence a P. Só que, e por que isso vai ser importante? Na maioria dos textos de forcing, P é uma ordem parcial. O livro que eu estou usando, como ele é Forcing for Mathematicians, então ele tem pressa nas coisas, ele assume que isso aqui é só um conjunto e ele assume sempre que a ordem que você vai colocar aqui é a da inclusão, porque isso deixa tudo mais fácil, tá? Então isso aqui é como se eu estivesse pedindo... Aqui o P está com a ordem da inclusão. Imagina que você, em vez de ter a ordem da inclusão,
que acontece, né? Só outra observação. Em geral, os textos fazem uma ordem parcial, às vezes até uma pré-ordem. Tá, vou colocar assim. Em geral, todas as definições que a gente faz, que a gente encontra nos textos de Forcing, são para ordens parciais, só que a ordem é sempre ao contrário. Tipo, não sei se você lembra da aula de Raziowa-Sikorsky, da última, que a gente tinha colocado que uma funçãozinha era menor ou igual que outra funçãozinha, se essa funçãozinha estendia essa. Então, meio que a gente inverte. Nas notações desse livro, ele meio que caga para isso. E aí, como ele está só usando inclusão, as coisas ficam trocadas com respeito a outra aula. Por isso que eu vou falar de ideal aqui, sendo que nos livros de Force em geral você vai ver filtro, porque dualizou tudo. Mas... Enfim, então, nesse sentido, o ômega fechado, se você estivesse pensando dualizando, em vez de ser uma cadeia crescente, seria cadeia decrescente, né? Em geral. E o que você ia pedir é que tem um limitante inferior de qualquer cadeia decrescente enumerável. Essencialmente isso. Quando você for em textos usuais de Forcing, vai ser isso. Mas para a gente que é fechado, pegou uma cadeia enumerável, a união dela está no seu conjunto. Só isso, tudo bem? Toda a dificuldade do que a gente faria está nesse lema que eu não vou provar. Aliás, você viu o vídeo, né? Eu vi que você marcou uns foguinhos lá. Eu vi uns foguinhos de fundo. Ah, os foguinhos foi por causa daquilo. Ah, tá. Então, seja P em M, então P está no nosso modelo transitivo enumerável. E a gente, em geral, chama esse P de forcing. O forcing é a ordem que a gente usa para parametrizar a construção do modelo. Seja P pertencente a M, um forcing tal que o modelo acredita que P é ômega fechado. Então, quando você vai e verifica as condições do que é esse ômega fechado, elas são satisfeitas dentro do M. Tudo que essa definição aqui pede. Então, você está pedindo que ele acredite nisso. Tudo bem? Se G contido em P é ideal genérico, eu já vou relembrar o que é ideal genérico, porque ele não viu, mas eu preciso lembrar o que é isso, para entender. Se isso aqui é um ideal genérico de P, então, para todo x pertencente a M e f de ômega em x, tal que f pertence a M de G, tem-se f pertencente a M. Que diabo está acontecendo aqui? Vamos lá. Breve resumo das coisas que você vai encontrar no vídeo. Ideal dual de filtro. Tudo bem? A mesma coisa. Então, onde era fechado para baixo, aqui é fechado para cima, aquelas coisas assim. O genérico, eu peço que esse cara, ele vai interceptar todos os densos desse P. Denso, lembra que na aula da semana retrasada, a gente viu uma noção de denso em ordem?
Então, pega a versão dual de denso para esse contexto aqui, e aí você pede que esse cara intercepta todos os densos, mas todos os densos que pertencem a M. Então, todos os densos daqui que estão em M. Por que isso é importante? Porque tinha aquele leminha da Raziowa-Sikorsky, que a gente usou para fazer aquele teorema maluco do zigue-zague lá dos racionais, que lá era assim, numa ordem parcial, se você tem uma família inumerável de densos, você consegue um filtro que intercepta todos eles. Aqui, como a gente sabe que o modelo é enumerável, a gente sabe que no máximo vão ter enumeráveis densos densos do P que pertencem a M. E aí a gente, do lado de fora de M, a gente consegue aplicar aquele lema de Raziowa-Sikorsky para garantir que existe isso. Tá? Então, aí o que acontece? Você faz toda essa frescura, tem um jeito lá todo manhoso, de uma vez que você tem um modelo transitivo enumerável M, você tem um P dessa forma, para um G dessa forma, você consegue aumentar o seu modelo para um M disso. Aqui é um modelo maior que contém o M. Aí o que isso aqui está falando aqui? Se o M acredita que o P é ômega fechado, e aí você tem alguma função dos naturais em X, e essa função está no modelo novo, é porque essa função já existia no modelo velho. É isso que está sendo dito. Em outras palavras, quando você força com um forcing que é ômega fechado, você não acrescenta funções de tamanho enumerável. As funções que aparecem já estavam no seu modelo original. Tudo bem? Sim, a projeção agora tá. O truque vai ser mais ou menos esse. Tipo, você não ganhou novos objetos dessa forma. Por isso que é importante, essa é toda a delicadeza do force. Você não simplesmente pega modelos que contêm, você consegue, em algum sentido, controlar as coisas que vão valer no modelo. Provar esse lema não é difícil. O problema é que a gente teria que ver direitinho. Tem uma coisa para você montar esse bagulho desgraçado, que é a noção de nome, que é um negócio que generaliza polinômio. Então, primeiro você faz os polinômios, digamos assim, e esses polinômios eles são valoráveis em quê? São valoráveis em subconjuntos do seu ideal. Isso aqui vai ser o conjunto das valorações. Tá? Aliás, vai ser valorável em subconjuntos do forcing. Aí quando você coloca esse bagulho lá, ele... Exato. Então, para cada G você ganha um negócio, mas aí como é para qualquer um, tipo, o bagulho é esse. Agora sim, não é um curso de força, então a gente pode assumir isso de boa. Teorema. Seja P essa coisa aqui. A gente vai pegar todos os F's que estão no nosso modelo, tais que M acredita que F é bijeção de subconjunto infinito enumerável de partes de ômega, só que não de partes de ômega verdadeira, mas do que o seu modelo acredita que é parte de ômega. Tá? Nota que, em particular, esse aqui, para a gente, é enumerável, porque a gente sabe que existem, no máximo, inumeráveis subconjuntos de ômega aqui dentro.
Em particular, você vai ver isso no vídeo, mas o fato de a gente estar pedindo ele ser transitivo, algumas coisas que a gente conhece do lado de fora ocorrem do lado de dentro. Por exemplo, os naturais nossos são os naturais do modelo. Vai ser lá, porque... Eita! Por argumento de transitividade. Mas enfim. Bijeção de subconjunto numerável de num subconjunto infinito enumerável de Aleph 1 de M. E o que é isso? Isso aqui é a coisa que o modelo acredita ser o Aleph 1. Observações. As coisas que o M acreditam que são ordinais de fato, pra gente. Então, tudo que é ordinal aqui é ordinal do lado de fora. Agora, algumas coisas que acontecem aqui podem ser falsas. Por exemplo, como é um modelo para ZFC, vai ter algum ordinal aqui dentro que M acredita que é Aleph 1. Que é o que a gente chama de Aleph 1 de M. Agora, a gente sabe que M é enumerável, então esse cara não pode ser o Aleph 1 verdadeiro. Porque se é transitivo, se o Aleph 1 verdadeiro pertencesse a M, a gente teria Aleph 1 verdadeiro contido em M, só que isso aqui é não numerável, não pode. Então, o que acontece é que o ordinal que M acredita ser Aleph 1 não é, de fato. Mas ele acredita porque a função bijetora que existiria entre o ordinal que ele acha que é Aleph 1 e ômega, essa bijeção está fora de M. Por isso que para ele é não numerável. Ou as bijeções que fazem isso. Agora, o que a gente está fazendo aqui então é essencialmente isso. A gente está pegando todas as bijeções, todas as coisas que M acredita serem bijeções de subconjuntos disso aqui, infinitos enumeráveis, em subconjuntos disso aqui. Agora, feito isso, como essa construção está acontecendo toda dentro de M, isso aqui pertence a M. Tá? Porque M é modelo, a gente está aplicando as construçõezinhas todas. Agora, com isso, se G é ideal, genérico de P, então o modelo induzido por esse ideal já satisfaz a hipótese do contínuo. A coisa é bem mais simples do que parece, porque veja, P é... Se você esquecer esse negócio dessa porra desse M, pensa que isso aqui você está simplesmente pegando funções bijetoras de subconjuntos das partes de ômega em algum subconjunto do Aleph 1. Agora, ordena isso pela inclusão. Se você tiver uma cadeia enumerável de bijeções assim, e você tomar a união delas, o domínio dessa união vai ser uma união enumerável de subconjuntos aqui. Ainda vai ser. Só que é uma união de cadeias, a união de uma cadeia onde cada estágio é bijetor. Então a união disso é bijetora também na sua imagem. E a sua imagem vai ser uma união enumerável de subconjuntos enumeráveis do Aleph 1. Então esse bagulho, ele é ômega fechado. Ou melhor ainda, o P acredita que... O M acredita que o P é ômega fechado. Você consegue fazer essa prova toda dentro do M. Tá?
Uma vez que você faz isso, então vamos lá, prova. M acredita, M satisfaz, M prova, ou em M é verdade que P é ômega fechado. Agora, disso a gente chega à conclusão que vale o lema, e aí acontece isso. Primeiro, MG não acrescenta subconjuntos novos para ômega. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar o que o MG acredita que são as partes de ômega, deveria ser isso aqui, ó. Todos os x's que pertencem ao seu modelo novo, tal que x está contido em ômega. Tudo bem? Por outro lado, se você olha o conjunto das partes, mas o que o M acredita que é o conjunto das partes, são todos os x's que pertencem a M, tais que x está contido em ômega. Como esse modelo MG estende esse, isso aqui está aqui dentro. O que poderia acontecer para atrapalhar o que a gente vai fazer é ter aparecido alguém novo aqui que não está aqui antes. Mas veja que... Aí que dá o valor? Exato. Se o x pertence a isso aqui, então, trabalhando no modelo, lembra quando a gente tem um subconjunto de algum lugar, a gente pode fazer aquela funçãozinha que sai do... Um subconjunto de ômega, ele é... Você pode enxergar ele como se fosse uma função característica. Mas aí o que acontece? Quando você faz isso dentro do MG, essa sua funçãozinha vai ter que pertencer ao MG. Porque para você construir essa função, essencialmente você está usando o axioma de ZFC. Mas MG é um modelo também. Então, essa construção pode ser toda feita lá dentro. Então, essa função que faz isso está aqui dentro. Mas olha só, é uma função que sai de ômega, vai em 0,1, e 0,1 é uma coisa que você constrói usando os axiomas de ZFC. E aí, por transitividade, o modo como você constrói o 0 e o 1 garante que essa coisa tem que estar no seu modelo também. Então veja, eu estou com uma função de ômega num cara que pertence a M. Uma função dessa forma, no modelo novo, tem que estar no modelo velho. Então, isso aqui, pelo lema, essa função característica pertence ao M, e daí quando você faz o processo contrário, agora você tem uma função aqui dentro. Você consegue construir a imagem você consegue construir a pré-imagem do 1 aqui dentro. Mas a pré-imagem do 1 vai ser o x. Logo, o x pertence a M. Então, esse cara que você pegou aqui, está aqui também. Tudo bem?
Analogamente, o que o MG acredita que é o Aleph 1 é o que o M acredita que é o Aleph 1. Porque ambos são ordinais. Se esse ordinal aqui, ele vai... Não é óbvio, esse ordinal aqui, e eu não provei em lugar nenhum e não vou provar, esse ordinal que está no M de G continua sendo ordinal. Então, o que poderia ser um problema é esse ordinal no MG passar a ser enumerável. Tudo bem? Mas se Aleph 1M fosse enumerável em MG, existiria F de ômega em Aleph 1M, função sobrejetora. Essa F existiria aqui, certo? Só que pelo lema, essa função já existiria em M. Portanto, o Aleph 1 não seria o Aleph 1. Pelo lema, F pertenceria a M e, portanto, Aleph 1 de M seria enumerável em M. Absurdo. Portanto, o que era Aleph 1 continua sendo, o que era conjunto das partes continua sendo. Tudo bem? Acabou. Porque se vocês lembram do que a gente fez na última aula de verdade? A gente usou aquele argumento de que a união de um filtro de funções ia ser uma função. Aqui a gente vai fazer um filtro genérico, um ideal genérico aqui é um ideal de funções, mas lá era um filtro de funções na inclusão reversa. Então, no fundo, era um ideal desde sempre. Só que aí a gente vai usar o fato de que intercepta todos os densos. E aí a gente consegue densos suficientes para dizer que o domínio da função vai ser isso tudo e que o contradomínio da função vai ser isso tudo. E aí vai ser uma objeção, usando aquele mesmo argumento. Então, agora, o G, isso é outra coisa que acontece. O G é uma coisa que você acrescenta no modelo. Em geral, o G não pertence a M. Porque veja que o G está contido no P, ele não pertence ao P. Se ele pertencesse ao P, ele pertenceria ao M. Mas ele só está contido. Então, como isso aqui acontece, então, união de G também pertence a isso aqui. União de G é uma função. Porque é uma união de um ideal de funções pela inclusão. Tudo bem? Você vai conseguir mostrar a coisa da compatibilidade certinho. Agora, é uma função.
Afirmação: domínio da união de G é igual... Aliás, mais do que isso, é uma função e é uma função bijetora sobre sua imagem, seja lá qual for. Em outras palavras, é uma função injetora, porque de fato, como cada uma delas é injetora, e eu estou unindo elas de modo compatível, isso ainda vai ser injetor. Tranquilo isso, né? Agora sim, afirmação: domínio da união de G é igual ao conjunto das partes de ômega visto em M. Por que eu sei disso? Se eu pego um A que pertence à parte de ômega em M, e eu montar isso aqui, D de A, o conjunto dos F's que pertencem a P, tais que A pertence isso aqui é denso em P. Por quê? Pega um elemento desse conjunto P. Pega um cara aqui assim. Se o A pertence ao domínio, acabou. Já está lá. Se o A não pertence, eu consigo pegar essa mesma F, estendo o domínio dela com um cara, acrescentando um elemento que não está na imagem. Eu consigo porque as coisas são só enumeráveis e tem espaço para fazer isso. Então eu consigo alguém que está acima. Lembra que aqui o denso tem alguém que está acima. E mais do que isso, eu estou pegando um elemento do P, estou pegando elementos do P usando essencialmente isso aqui. Esse denso é alguém que eu consigo construir usando só os axiomas de FC modelados em M, bonitinho. Beleza, então isso é denso. O ideal é genérico. Então ele intercepta todos os densos de P que estão em M. Mas isso, como ele intercepta, significa que existe alguma funçãozinha aqui que está aqui. Então isso garante que o A vai estar no domínio da união. Mesmo truque para a imagem. E aí o que a gente conseguiu é uma função bijetora que sai disso para isso. Poderia ser um problema se a gente não tivesse essa igualdade, mas a gente tem. Então, na verdade, a gente conseguiu uma função bijetora disso. O que o MG acredita que é o conjunto das partes de ômega, para o que o MG acredita que é o Aleph 1. Então, de fato, a gente mostrou que o Aleph 1 tem o tamanho das partes de ômega nesse modelo. Mostramos que vale a hipótese do contínuo. Foda. Absolute Miguel. Assim, sei que tem muita coisa embaixo do tapete, mas as contas mesmo são muito simples. Né? É essa impressão que eu queria passar. As contas são muito simples. Os problemas são os lemas técnicos que permitem que esses migués funcionem. Mas mostramos uma parte. CH é consistente. Então, dado um modelo para as FC, transitivo enumerável, a gente consegue montar um modelinho onde CH vale. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para mostrar que CH não vale. Então a gente vai agora forçar
A negação de CH. Aí, só para lembrar umas terminologias que eu coloquei na outra aula, mas acabei não usando. Dados P, Q em P, Pzinho e Qzinho em Pzão, dizemos que PQ são incompatíveis se não existe R que pertence a P, tal que R contém P e R contém Q. Não, se a gente estiver pensando no ponto de vista de funções, essas funçõezinhas parciais, eu estou dizendo que eu tenho duas funções que não têm uma extensão comum. Então, provavelmente é porque elas têm interseção não vazia nos domínios, e nessa interseção não vazia elas discordam. Aí não tem como estender as duas por uma mesma função. Tudo bem? Existe ou não existe? Incompatível é que ela é ok, obrigado. Salvo pela gramática, obrigado. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa, uma anticadeia em P é uma família de elementos de P 2 a 2 incompatíveis. Se você pensar em... Pega essa definição para ordem parcial agora. E aí você dualiza, né? Dualiza o conceito, para não mexer só com o stand, define com o que está abaixo, tá? Pega a sua ordem parcial como sendo uma topologia. Uma anticadeia é uma família de abertos 2 a 2 disjuntos. Abertos não vazios, por exemplo. Agora, finalmente, P é CCC, Countable Chain Condition, CCC. P é CCC se toda anticadeia é, no máximo, enumerável. Ok? Estava em espaço topológico. Se seu espaço topológico tem um denso enumerável, as anticadeias dele vai ser no máximo enumerável também, porque dentro de cada aberto tem que ter um ponto. Se seu espaço... Se você tivesse uma anticadeia não enumerável, você teria que ter não enumeráveis pontos do seu denso lá dentro, mas se você pegou um denso enumerável, como que você vai fazer isso? Então, só um exemplo. Tá, para que é isso? Porque é aquela coisa, para cada coisa que eu quero tentar mostrar que é independente, que é consistente ZFC, vai ter um forcing específico que eu vou usar. Isso é bem artesanal. Qual que eu escolho? O que você quer acrescentar? Eu queria acrescentar uma bijeção desse cara num outro. Então talvez você crie uma bijeção assim, pega as testemunhas parciais disso e tenta montar uma ordem. Talvez, tudo depende do que você quer que exista. Aqui, a coisa que a gente vai querer que exista vai satisfazer essa condição. Isso vai ser essencial por causa do seguinte: teorema também não é um teorema horrível,
mas a gente teria que entrar na mecânica de forcing para provar, e aí precisa de um curso só para isso, na minha opinião. Se P é CCC, então, para todo G ideal genérico de P, MG e M têm os mesmos cardinais. Porque eles terem os mesmos ordinais não garante que eles tenham os mesmos cardinais, porque você ser um cardinal é aquela coisa de que não existe uma função bijetora entre você e um cara menor que você. Essa coisa pode ser estragada quando você aumenta o modelo, porque a bijeção que não existia pode passar a existir. Agora, quando o P é CCC, você consegue garantir esse tipo de coisa. Você preserva os cardinais, você não cria bijeções novas entre eles. No outro, a gente só tinha conseguido garantir coisinhas sobre funções de ômega em x. Agora é um negócio bem mais forte. Não vou provar isso nem fudendo. Agora, para o que a gente vai fazer, eu ainda vou precisar de um outro lema. Esse é legal. Bem claro, né, do que se trata. Hã? É uma tocha. Esse lema, eu acho ele é bonitinho. Isso aqui, se X é família não numerável de... aqui era melhor eu ter colocado isso, né? O P não precisa ser CCC, o que precisa é que o M acredite que o P é CCC. Tá, mas... Se X é família não numerável de conjuntos finitos, então existe Y contido em X não numerável e existe delta tal que para todo A e B pertencente a Y distintos, é o lema do delta sistema. Você tem X, uma família não enumerável de conjuntos finitos. Esses riscos pretos que eu fiz. Não tem mais nenhuma hipótese. É só isso. X, família não enumerável de conjuntos finitos. Então, existe um subconjunto dessa família. Existe um subconjunto Y, que é não enumerável. E existe um conjunto delta, tal que para quaisquer dois caras que você pega no Y, a interseção dá exatamente esse delta. Bizarro. Se quiserem fazer, é divertido provar, porque... É constitutivo essa resistência do existe?
Princípio da casa dos pombos mais indução. Ó, o que acontece? X família não numerável de conjuntos finitos, certo? Então, eu posso considerar o conjunto N, o conjunto dos números cardinais, o conjunto dos N's tais que existe A que pertence a X. Não, na verdade o que eu queria fazer era isso aqui, desculpa. Pega Xn, o conjunto dos A's que pertencem a X, tais que o cardinal de A é N. Certo? X é a união dos Xn's. X é não enumerável. Portanto, algum dos Xn's tem que ser não enumerável. Porque senão X seria enumerável. Então, você pode trocar a afirmação se X é a família não numerável de conjuntos finitos por X é a família não numerável de conjuntos que tem cardinalidade N. Agora você vai à prova por indução. Indução nesse N. Se o seu X é uma família não numerável de conjuntos de tamanho 1, esse delta existe, é o vazio. Pega Y como sendo o próprio X. Aí você vai brincando. Mas é um exercício legal de combinatória infinita, que serve para muita coisa em teoria dos conjuntos, quando você pula na piscina assim, eu quero ensinar esse bagulho. Isso é uma das coisas, você vai usar isso direto. Lembra do delta sistema. Mas a gente só precisa usar, não precisa provar ele aqui, tudo bem? Agora sim, se a gente tem isso, teorema seja P o conjunto das coisas que estão em M, tais que M acredita que F é função de um subconjunto finito de ômega cartesiano Aleph 2 M a gente vai pegar essas coisinhas. A ideia do que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente quer mostrar que CH não vale, certo? Eu quero mostrar que CH não vale. Então, um jeito de fazer isso seria mostrar que partes de ômega tem pelo menos Aleph 2 um jeito seria fazer isso. Se eu mostro que partes de ômega tem pelo menos Aleph 2 elementos, a gente vai ter mostrado que o Aleph 2 é menor ou igual que tamanho de partes de ômega, só que o Aleph 1 é menor que o Aleph 2. Então mostramos que isso é diferente disso. Agora, quem são os elementos? O que são elementos de partes de ômega? São funções que saem de ômega e chegam em 0,1, né? Agora, eu poderia, já que eu quero Aleph 2 funções assim, a gente poderia pegar o seguinte: e se eu tivesse
em vez de tantas funçõezinhas assim. E se eu conseguisse cozinhar uma função dessa forma, do ômega cartesiano Aleph2 aqui, nota que se eu tenho uma função assim, para todo alfa menor que Aleph2, a gente poderia considerar a função G alfa. Você está travando alfa. Isso, exato. Que manda N em G de N alfa. Se eu conseguisse uma função assim, e eu conseguisse garantir que para alfa e beta distintos, G de alfa fosse diferente de G de beta, bastaria uma função assim para eu conseguir uma quantidade Aleph2 de subconjuntos. Bom, mas uma função assim é muito difícil. Tipo, eu quero uma função assim. Então, o que eu faço? Eu quebro essa função. A ideia dessa função é quebrada nisso. Eu pego todas as coisas, as testemunhas parciais do que poderia ser essa função. Então, eu pego a família dos subconjuntos finitos das funções que saem de um subconjunto finito disso e vão em 0, 1. Louco, né? E aí o engraçado é que vai dar certo. Primeiro, vamos lá. M acredita que P é CCC. A gente vai precisar disso e já explico por quê. Supondo que tudo dê certo, a gente pegou isso aqui, pega um ideal genérico. Quando eu pegar a união do ideal genérico, vai dar uma funçãozinha assim, beleza. Consegui uma função que tem isso aqui tudo. Mas ainda poderia ter o problema seguinte. A gente estaria fazendo daqui, aqui. Mas quando a gente faz essa coisa no modelo novo, poderia ter bagunçado quem é o Aleph2. O Aleph2 novo poderia não ser o Aleph2 velho. Só que se o bagulho é CCC, eu não bagunço os cardinais. Por isso eu preciso saber que essa desgraça é CCC. E para saber que esse bagulho é CCC, a gente usa o lema do delta sistema. Lindo! Como a gente usa isso? Falar é fácil. Então, eu quero mostrar que P não tem anticadeias que sejam não numeráveis. Então, seja S contido em P tal que S pertence a M e M acredita que S é não numerável. Agora, em M, esse conjunto aqui é não numerável. Por quê? Os domínios das funçõezinhas F, as F são funções que têm domínio finito. E elas estão caindo em 0, 1. Então, para cada domínio finito, eu tenho no máximo infinitas funções. Então, se eu tivesse só enumeráveis domínios possíveis, eu teria só enumeráveis
funções saindo disso. E o S é não enumerável, então não tem como. Ok, não é porque ele é uma família de funções. Então esse cara é não numerável. Agora, o lema do delta sistema vale em ZFC. Esse bagulho aqui a gente prova em ZFC. Logo, vale em M, que é um modelo para ZFC. Então, esse X existe um Y contido em X, tal que o Y pertence a M, e Y é não numerável em M. Certo? E existe um delta que também pertence a M, tal que vale todo esse bagulhinho aqui. Mas aí, veja só, vou colocar assim. Se eu estou falando que isso aqui é um negócio que satisfaz isso aqui, significa que, vamos fazer assim, para Azinho que pertence a Y, seja F de A, FA pertencente a S, tal que domínio de FA é igual a. Lembra, esse Y é um subconjunto do X, que é um conjunto de domínios. Então, cada A no Y é domínio de alguma função no S. Peguei essas coisas. Mas veja que como o Y é não numerável, ele tem pelo menos duas coisas lá dentro. Então, para A e B pertencentes a Y distintos, delta é igual a A interseção B. Ou seja, delta é igual à interseção do domínio do FA interdomínio do FB. Só que com isso, eu consigo estender elas. Porque veja que o P é o conjunto de todas as funções que saem de um subconjunto finito dessa coisa. Então, se eu pego a união dessas duas funções, vai ser uma função daquele tipo. Hã? Ele dá da interseção. Então, mas ele fala que existe um mesmo conjunto que serve de interseção dessas duas coisas. Sim. Ah, não, abaixo também tem o FA união. Elas... Espera aí. Na minha cabeça tá lá em interseção em vez de... Não, elas têm interseção comum. Agora, exercício, conclua
que S tem pelo menos duas funções compatíveis. Vai ter um outro argumento no meio, mas eu estou com preguiça de fazer. Tem um outro argumento no meio de por que você consegue garantir que, uma vez que isso aqui acontece, você vai ter que conseguir funçõezinhas assim. No caso, aquela união aí parece aquele rezinho na hora da. Isso, exatamente. É porque, a princípio, poderia ser o caso de que a função FA e a função FB que eu peguei, embora elas tenham o mesmo domínio, elas discordassem, mas você vai conseguir montar uma funçãozinha que vai concordar, aumentando se for necessário. E aí dá tudo certo. Mas o importante é que, essencialmente, com isso, a gente mostra que é CCC. Se é CCC, então a gente não precisa mais se preocupar com Aleph2M ou Aleph2MG, eles vão ser iguais por causa do negócio lá. E aí agora acabou. Porque, vamos lá? Então, pelo teorema, o que o M acredita que é o Aleph2 é o que o MG acredita que é o Aleph2. Agora, a gente tem G pertencente a MG. Logo, se você faz Gzinho como sendo a união de G, isso pertence a MG. Aqui chama de união vale, então a união tem que estar lá dentro, tem que ser fechado para a união. E usando eu vou chamar de truque do denso, que é aquela coisinha, eu quero mostrar que o domínio é esse, então, para todo carinha, essa coisinha tinha que estar no domínio. Beleza, as coisas que tem isso no domínio é um denso. Portanto, esse genérico intercepta. Então, aqui, esse truque, a gente mostra que G é uma função que sai de ômega cartesiano Aleph 2 de MG em 0,1, tal que se a gente fizer a alfa como sendo o conjunto dos n's que estão em ômega, tais que G de n alfa é igual a 1, meio que eu estou fazendo o processo, eu estou fazendo esse processo daqui para cá, tipo, das funções características. Se a gente faz isso aqui, M acredita que alfa menor que beta menor que Aleph 2, MG, perdão. MG acredita que alfa menor que beta menor que Aleph 2 de MG acarreta a alfa diferente de a beta. Então, de novo, a mesma coisa, você vai montar densos que vão fazer essas coisas funcionar. Esse G intercept, então tem que ter alguém lá dentro que vai fazer essa coisa ser diferente mesmo. E aí você consegue uma funçãozinha que tem exatamente o que a gente queria. Mas aí isso te deu Aleph 2 subconjuntos distintos de parte de ômega. Portanto, nesse modelo não vale a hipótese contínua. Então, a ideia de forcing é essa. Assim, tipo, eu tenho essa afirmação, eu quero acrescentar um negócio. Você olha para esse negócio, reflete bêbado por muito tempo. Se eu quebrar isso assim, 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 assado, isso vai me dar tipo uma ordem.
eu vou... então quando eu tenho uma ordem, eu consigo pegar um modelo e construir um modelo novo que respeita aquela ordem em algum sentido. Beleza, vamos ver se nesse modelo novo, com aquela ordem parcial oriunda do objeto que eu quero acrescentar, eu consigo fazer valer o que eu queria que valesse. Essa é uma abordagem para forcing. Tem outra que eu já falei que usa um negócio que chama valoração em álgebras de Boole. Eu acho mais elegante, mas também é um pouco mais complicado. Quem gosta de categorias? Tem um bagulho chamado topos, que tem um jeito muito doido, eu não sei como, mas tem um jeito que você consegue dar uma abordagem meio categorial para forcing, mas no fundo ela é aquela coisa do Terence Tao, a lei da conservação da dificuldade. Tipo, as coisas difíceis do forcing ainda estão lá, só estão numa roupagem que gente de categorias e lógica categorial gosta. Eu mesmo não sei dizer se presta ou não. Eu lembro que acho que há uns 3 ou 4 anos, um professor da UNB estava tentando fazer uma abordagem para forcing que fosse meio caixa preta. Como assim? Se você sabe isso bem axiomático mesmo, então você consegue montar o seu forcing assim, sem pensar muito, mas ainda não há de modo difundido, não que eu conheça, um jeito mais prático de você fazer forcing. Forcing ainda é uma coisa artesanal, porque assim, é um negócio recente e difícil. É muito de nicho, então as pessoas não pararam, não teve boas almas ainda que falam, não, vamos deixar isso simplificado a nível pedagógico para que seja fazível como uma aula de cálculo. Não, ainda não tem isso, não que eu saiba. Mas é isso. Sem ter mais o que dizer, curso encerrado.